Bem, irmãos, nós estamos estudando o livro de Provérbios. O título desse trimestre é Sabedoria nas Escolhas da Vida. O temor do Senhor no livro de Provérbios. Mas essa semana, especialmente, nós estamos estudando a lição 9. A lição 9, o título é A Sabedoria Divina e a Inteligência Humana. Mas é muito interessante que a gente estudou os primeiros, quando a gente começou o livro de, de Provérbios, o escritor deixou bem claro que é atribuído o livro a Salomão, mas nem todos os provérbios foram escritos por ele. A gente estudou do capítulo 1 ao capítulo 9 sobre a nossa vida geral. Mas agora, do capítulo 10 ao capítulo 22, foi exatamente essa parte escrita por Salomão, e fala diretamente no nosso relacionamento com o nosso Deus. E hoje, quando a gente estuda sobre a sabedoria divina e a inteligência humana, a gente vê que o objetivo que a lição tem é apresentar a inteligência do homem submissa à sabedoria de Deus. É, 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 é interessante a gente observar que Deus é Ele que, que, que conduz a gente. Eu queria contar uma breve ilustração, que é um caso verídico. Conta-se que no pós-guerra, quando começou a Guerra Fria, houve uma conferência sobre astrofísica em Houston, nos Estados Unidos. E lá tinha os homens mais inteligentes do mundo sobre o aspecto dessa área na época. E tinha dois homens, que eram os mais cabeçudos. Tinha um cara chamado Carl Sagan. Sagan, na época, ele era chefe de departamento de lançamento da NASA. Sagan ele é considerado um dos maiores cérebros do nosso século. E Sagan, ele disse que se ele tivesse os gases primários, quando Deus teve e fez a terra e o homem, ele faria uma nova terra e um novo homem. Esse cara era muito inteligente. Mas nesse mesmo plenário, tinha um alemão naturalizado americano chamado Wernher von Braun. Braun, ele foi o pai dos programas Apollo. Ele que inventou o foguete Saturno V, e Sagan só conseguiu chegar aonde chegou porque ele pegou uma carona no invento de Braun. E Braun, após a palavra de Sagan, Braun tomou a palavra e disse o seguinte, que sem Deus, nada do que ele fez poderia ter sido feito. E aí a gente começa a observar como a ciência evoluiu a tal ponto, e o homem até se considera um semideus, muitas vezes até. Em Provérbios 10, 1, é interessante que Salomão escreve assim: o filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. Aí a gente fica observando que isso aqui não é predileção de o pai gostar do filho e a mãe gostar de outro filho, não. É na condição de que o filho, quando obedece o pai, o filho, quando é sábio, na condição de guardar aquilo que o pai ensina, ele engrandece o legado que o pai deixa. É, é muito bom. Isso causa alegria na família. E quando diz que é tristeza para a mãe, porque a mãe é que mais sofre. Vocês já imaginaram um filho que vive ao relento, que vive nas drogas, que vive pelo mundo vagando? A gente sabe muitos casos assim, como é que a mãe sofre muito mais. Mas a primeira sessão, como a gente já falou, de 1 a 9, fala exatamente para a gente proteger o nosso coração, né? No livro de Provérbios está até escrito que o temor do Senhor é o, é, é o princípio de toda sabedoria. E mais à frente a gente vai ler e entender de que nosso tesouro está onde o nosso coração está, onde o nosso
tesouro está. E isso é muito eficaz em nossas vidas. Então, a gente passa para o primeiro tópico, que é compreendendo, a seção de 10:1 a 22:16. Esses capítulos, como eu disse a princípio, foram escritos pelo sábio Salomão. Então, embora que, às vezes até parece muito repetitivo, a gente lê um verso e parece que o outro é a mesma coisa, não é, não é. Eles e ele ele eles se completam. Muitas vezes eles são sinônimos. Isso é para fixar na gente, para fixar exatamente no nosso entendimento, na nossa mente, aquilo que Deus quer que a gente entenda, e aperceba-se dele. Então, a gente quando a gente estuda, eh, a sabedoria divina e a inteligência humana, a gente tem que observar que a gente precisa observar de que, a sabedoria de Deus é muito, 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 muito superior à nossa. Por mais inteligente que a gente seja, a gente não chega nem, tentar se a aproximar em termos de inteligência de Deus. Mas Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, que ele fala com a gente através de sua palavra, e a gente entende aquilo que ele quer que a gente faça. Aí nessa sessão de 10 a 22, eh, ele apresenta bem claro de que o sábio edifica a sua casa, o sábio trabalha na edificação do seu lar, o sábio trabalha na edificação dos seus negócios, o sábio trabalha na edificação da igreja, e o tolo simplesmente joga tudo fora. Não tem perspectiva de vida nenhuma, às vezes acha que está vivendo uma vida digna, e quando ele se depara com ele mesmo, ele chora amargamente, porque não tem nada o que a apresentar. É o que Provérbio 10:1 disse, que o tolo é tristeza da mãe, exatamente por causa disso. Mas a gente vê que a maior parte dessa sessão de 10 a 22 fala sobre as ela fala sobre nossa vida, sobre as máximas morais, sobre aquilo que a gente precisa analisar, e não de forma isolada, mas, no contexto que a gente vive de forma geral. Porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E sendo sal da terra e luz do mundo, o mundo precisa ver em nós, precisa resplandecer a luz de Cristo em nossas vidas. Então é por isso que onde a gente anda, eu fico pasmo quando a Bíblia fala de que por onde Eliseu andava, os outros falavam assim: verdadeiramente ali vão um servo do Deus Altíssimo. Então isso é muito importante, a gente trabalhar no sentido de entender de que quem controla a nossa vida é Deus. Embora que a gente trabalhe, a gente corre atrás, a gente lute, mas o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. E quando a gente se apercebe disso, a nossa vida fica muito mais fácil, fica muito mais leve. E a gente com começa a ver de que o início dessa sessão de 10 a 22, os capítulos de 1 a 5, ele encoraja o homem, ao trabalho com justiça, excluindo da nossa vida o ganho fácil, o ganho desonesto, o ganho, aí quando a gente parte no salmo que eu muito gosto, se eu pedisse na igreja para recitar o meu salmo agora, seria muito fácil, o salmo 37, a gente vai lá no versículo 25, o o o salmista vai dizer de que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso completa o que o escritor de Provérbios está dizendo, que o nosso ganho deve ser honesto,
deve ser com dignidade, onde a gente não defraude ninguém, para que nem a nossa vida, nem a nossa igreja, nem a nossa família seja algo que seja maléfico à sociedade que a gente vive nela. O filho sábio, como como Salomão escreve aqui, é aquele filho que procura o caminho de justiça. Hoje, a gente vive num mundo onde somos levados a partir para o lado da corrupção a todos os instantes, a todos os instantes. Mas é interessante que quando oferece alguma coisa a gente, até às vezes oferece com o propósito de denegrir a nossa imagem e a imagem da igreja. Então a gente tem que estar atento para que a nossa vida seja uma vida de honestidade, de fidelidade a Deus, a nossa família, especialmente a nossa esposa, a nossos filhos e a nossa igreja, porque isso vai resplandecer no mundo a fidelidade que Deus nos ensina. E é interessante a gente observar que, sobremaneira, a soberania divina e a inteligência humana juntas, elas geram uma vida de qualidade. A gente começa a observar de que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. O segundo tópico fala sobre a sabedoria divina e a prática diária. É interessante, há alguns anos passados, foi realizado no Hospital Moriá, em São Paulo, o primeiro transplante triplo realizado na América Latina. Foi transplantado coração, pulmão e rim. De uma pessoa recebeu esses 3 órgãos de uma vez só. E esses órgãos estavam em lugares diferentes. Por exemplo, o pulmão estava em Manaus, o rim estava em Campo Grande, no Mato Grosso, e o coração estava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, o governo mobiliza aeronaves para que faça esse transporte rápido, porque existe um tempo hábil, mas os homens que chefiavam as equipes, eram 2 equipes, cada equipe tinha 39 pessoas trabalhando nela. Eles trabalharam 36 horas, 18 horas, 18 horas. E aí, um desses Herbines da vida aí, um desses caras fera na área de coração, ele chefiou a primeira equipe e a imprensa estava em cima, querendo saber como é que foi. Quando ele sai da sala de cirurgia e a outra equipe entra, a a primeira pergunta que fizeram a ele foi como ele conseguiu fazer aquilo tudo, como ele conseguiu desenvolver um trabalho de tal forma que a outra equipe entrasse para os outros médicos e os outros de toda a equipe entrassem para concluir o trabalho. E ele disse o seguinte, que ele agradecia a Deus porque Deus deu condição a ele e deu inteligência a ele para ele estudar e desenvolver aquilo e hoje poder aplicar aqui. Mas é super interessante que passaram mais 18 horas e sai a outra equipe. E o chefe da outra equipe também, a imprensa cai em cima dele para querer saber como é que foi. E ele responde exatamente a mesma coisa. Ele disse que ele agradecia a Deus pelo privilégio dele ter podido estudar e ter podido desenvolver aquilo que ele estava aplicando naquela hora ali. Geralmente não é assim que o mundo vive. Quando a gente vive a sabedoria divina na vida prática, na prática da nossa vida, aquilo que a gente faz dia a dia, às vezes ou muitas vezes, como eu contei no início, o homem quer ser o ator principal e Deus o coadjuvante. Eu fiz, eu faço, eu sou capaz, e não é assim que a palavra de Deus nos ensina, de que os bens que a gente ganha com honestidade, eles são lícitos. Os bens que a gente conquista com falsidade, conquistado
de modo ilícito, eles nos levam à morte. A Bíblia diz que há caminhos que aos homens parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, às vezes, o cara, quer ganhar muito dinheiro, quer fazer muita coisa e se corrompe de uma maneira muito fácil, e o legado que ele deixa é muito ruim, não é? A gente vê isso no próprio na própria história do povo de Deus. Teve reis que foram excelentes reis e os seus filhos vieram e bagunçaram a coisa. Teve reis que foram maus reis e os seus filhos vieram e entenderam que precisava, resgatar a condição de culto prestado a Deus e re realizar um grande reinado. Eh, a sabedoria, divina, e o escritor diz aqui que a beleza da mulher não passa desapercebida. Então nós temos que estar atento para isso, mas diz que a mulher virtuosa traz honra e glória ao seu marido. Mas é interessante que Paulo nos exorta que o marido tem que amar a mulher, e a mulher deve se submeter ao marido, quer dizer, os dois têm que andar realmente juntos, os olhos do marido devem ser só para a esposa dele, os olhos da esposa devem ser só para o esposo dela, e vice-versa. Muitas vezes, e quase sempre, o homem ímpio, ele olha a grama do vizinho sempre como a grama mais verde do que a dele. E isso a gente quebra a cara. A gente tem que ter a referência na nossa casa. Isso não quer dizer que a nossa casa, não tem problema nenhum, que a gente não tem dificuldade, que a gente não tem arranca-rabo de vez em quando, mas significa que quando a gente tem, a gente procura a direção de Deus e suplica de Deus para que Deus nos oriente, para que a gente caminhe, lado a lado um do outro. Então a gente só consegue isso se a gente entender a soberania divina sobrepondo a inteligência humana, porque vocês já observaram que muitas vezes a gente passa dificuldade porque a gente tem que resolver um problema e primeiramente utilizamos todos os meios que a gente tem. Olha, eu tenho dinheiro, eu sou sábio, eu tenho inteligência, eu tenho cargo, eu sou mestrado, sou doutorado em alguma coisa, eu utilizo todos os meios que eu tenho. Aí quando falha, depois que tudo falha, eu busco Deus. Quer dizer, deveria ser o contrário. Primeiro, a palavra de Deus é bem clara: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu fico pasmo quando, o salmista escreve assim: "E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, está comigo, tua vara e o teu cajado me consola". Quer dizer, Deus corrige, mas ele também puxa para junto do peito dele. Ele também abraça, ele também sustenta. Então, quando a gente aplica a sabedoria na nossa vida prática diária, e eu fico imaginando os nossos jovens universitários, especialmente os jovens da igreja, bombardeados na universidade, materialista hoje, como que eles têm que estar atento em ouvir, a soberania de Deus, porque muitas vezes nós somos até elogiados de forma irônica para deixar, eh eh, se corromper para manifestar o nosso eu e não a vontade de Deus em nossa vida. Então, o prazer do ímpio é o mal, mas o desejo do justo é fazer a vontade de Deus, não é? A gente vê, fundamentos de que a gente precisa estar atento para as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que o ímpio é como a moinha que o vento espalha. Eu fico admirado quando o salmista diz que o o ímpio cresce e floresce, à tarde corta-se e seca-se, quer dizer, é rápido, é rápido, é muito rápido, mas
ele não deixa raízes, ele não deixa, legado, ao passo que o ímpio hoje, por exemplo, eh, o pastor da nossa igreja fala no púlpito que ele e depois de Jesus, o cara que ele mais aprecia na vida é Davi. A gente vê a vida de Davi, vê as dificuldades que Davi teve, vê as situações que Davi passou, mas também vê que ele era um homem íntegro, ele pedia toda vez que ele errava, ele pedia perdão a Deus, ao ponto de lá no Salmo 51, ele contar as amarguras dele e suplicar de Deus: "Senhor, por favor, Senhor, não retire de mim o seu espírito", porque ele sabia, se ele fizesse isso, ele estava irremediavelmente perdido. Então, nós precisamos entender, eh a a soberania divina para a gente e aplicá-la na nossa vida com uma praticidade bem grande para que a gente possa viver uma vida digna de estar fazendo com fidelidade a vontade do nosso Deus. E para tal coisa nós temos que ter propósitos, propósito de, eu fico é é é pensando quando Paulo fala assim: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé". Ele só pôde dizer isso porque, apesar de todos os intempéries que ele passou na vida, ele teve e outra coisa, ele brigou, ele bateu, ele, por certo, apanhou muito, mas ele estava sempre submisso à vontade de Deus na vida dele. E para tal, a gente tem que colocar a soberania divina sobrepujando a nossa inteligência. Eu falei de Paulo, Paulo era um cara muito sábio. Paulo estudou na melhor universidade da época dele. Hoje, comparado a um Harvard, por exemplo, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, era o cara mais sábio da época. Todo mundo queria estudar aos pés de Gamaliel, todo mundo queria estar ao lado de Gamaliel. E Paulo teve o privilégio de Deus o estar preparando aos pés de Gamaliel, como fez isso com outras pessoas. Eu fico imaginando os 40 anos que Moisés passou no Egito, na época dele era o top do mundo, e Moisés, parte da corte egípcia, ele estudou provavelmente nas melhores universidades. O que Deus estava fazendo? Deus estava capacitando Moisés para depois ele usar esses ensinamentos que ele aprendeu ao longo dos 40 anos em Midian e depois ao longo dos 40 anos no deserto. Assim é com a gente também. Aí quando a gente entende a soberania divina, sobrepujando a nossa inteligência, tudo que a gente faz é para a honra e glória de Deus. "Ah, eu fiz nada", foi Deus que fez. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. O tópico 3 fala sobre uma questão de inteligência humana. O escritor diz aqui, e eu já falei, ser cristão é obedecer os princípios divinos na nossa vida. A gente hoje, por exemplo, a gente parte para a área de medicina ou até mesmo na área de ciências gerais, após a invenção da máquina a vapor por James Watt, a ciência deslanchou de uma tal forma que aí veio o microscópio e veio, a descoberta das vacinas, e quando surgiu a penicilina, o mundo ficou abismado, era troço de última geração, que aí vieram a descoberta das outras doenças e remédio para as outras doenças, e muitos homens se vangloriavam daquilo que eles fizeram, esquecendo que Deus foi Deus que os havia capacitado para que desenvolvesse tais 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 trabalhos. E uma coisa que me chama muita atenção, e eu fico admirado, eu gosto de história egípcia, todos os irmãos sabem disso, embora não ter formação em egiptologia em nada, mas eu fico admirado como a ciência evoluiu através daquele povo, um povo que há 5.000 anos passados fazia cirurgia de catarata, um povo que há 5.000 anos passados fazia cirurgia plástica. Quer dizer, olha só, não sei como funcionava a anestesia, ou se tinha anestesia, não sei, mas olha só como é que desenvolveu. Aí hoje a gente pega a inteligência artificial, capaz de fazer quase tudo, quase tudo.
E aí a gente fica imaginando que muitas vezes a inteligência humana, ela é caos para o próprio homem que a usa de mal de má forma. Tem muitas pessoas que acham que a religião, ela é uma alienação ao homem. Não é, não é mesmo, não é mesmo. Não é um sistema que você é obrigado a fazer, não. Ao aceitar Jesus em sua vida, você começa a mudar a sua vida. A gente vê isso na vida de muitos homens, não é? Quando Jesus tem aquele encontro com, eh, Nicodemos. Nicodemos era um cara muito sábio, e Jesus diz para ele que necessário era que ele nascesse de novo. E ele não entendeu isso. Aí Jesus chama a atenção dele: "Poxa, Nicodemo, você que é um cara sábio, não entende isso? O vento sopra para onde quer, você não sabe nem de onde vai e nem pra nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. E outra coisa, o que é nascido de água é água, o que é nascido de espírito é espírito". Graças a Deus que Nicodemos entendeu, o que Jesus queria, eh eh eh, explicar, e e a Bíblia deixa bem clara que ele que ele que ele to tornou-se um servo de Jesus. Os nossos valores cristãos não são ultrapassados, porque a palavra de Deus, ela é atual. Você pega a Bíblia e começa a olhar que na Bíblia tem, leis físicas para tudo, tem leis medicinais para tudo, tem instrução, pra tudo que você imaginar, você encontra na Bíblia, escrita muitos milênios atrás, por pessoas diferentes, com culturas diferentes, em lugares diferentes e em circunstâncias diferentes. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, adorar a Deus é pertencer a uma comunidade de fé. Adorar a Deus é a gente entender de que somos inteligentes, todo homem é inteligente. Para isso Deus deu condição ao homem de gerir a terra onde ele vive, mas nós precisamos entender que necessitamos de ter a mente de Cristo, como Paulo ensina lá em 1 Coríntios 2:16, não é? Precisamos pensar como Cristo, precisamos agir como Cristo, não é? É interessante que, Paulo escreve isso em um período em que os cristãos eram zombavam-se, chamando de cristão era zombaria, era como chamar de pequenos cristinhos, quer dizer, era menosprezando aqueles que 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 serviam a Cristo. Eh, Ao nos submeter a nossa inteligência à soberania divina, é entender que Deus é que gera o mundo, né. Há poucos dias eu estava comentando na classe da escola dominical, de que, sobre o nosso sistema solar. A ciência diz que o Sol um dia ele vai esfriar, mas, segundo a ciência, esse esse tempo é um tempo pequeno, apenas alguns bilhões de anos-luz. Então, acaba tudo e o Sol continua como o Sol. Aí eu exemplifiquei uma coisa simples para a gente olhar a inteligência humana e a soberania de Deus. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. A estrela Sírius, da constelação de Grande Cão, ela é 5 vezes maior que o Sol. Só que os cientistas afirmam que se essa estrela, eh passasse por 2 milésimos de segundo sobre a Terra, ela queimaria a Terra e a Terra viraria poeira cósmica. Só para exemplificar, a soberania de Deus e a inteligência humana. Quer dizer, o homem foi capaz de construir um telescópio. Hoje, por exemplo, temos o Sabacura, que vê bilhões de anos-luz, é capaz de alcançar isso. O homem fez com a a inteligência dele, mas
Quem é soberano para gerir isso tudo, para colocar a estrela Sírius bem longe da Terra, foi exatamente o nosso Deus. Então, em síntese, a gente aprende nessa sessão de 10 a 22, de que a máxima é a moral da nossa vida, não é? A nossa existência, o nosso trabalho, o nosso negócio, o nosso casamento, as nossas finanças, tudo precisa estar diante do temor do nosso Deus. E fazendo isso, a gente vai entender logo de cara que a soberania divina e a inteligência humana gera coisas muito produtivas em nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a sua soberania dia a dia em nossas vidas. Amém. Olá, querida e amada igreja, sejam bem-vindos a mais um Anúncios da Semana. Roda a vinheta! Atenção, criançada, o nosso Kids Camp está chegando. Ele acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de outubro. E atenção responsável, você já pode realizar a inscrição da sua criança. O valor é de R$ 190. Para mais informações, procure o pastor Jefferson Valadão. Eu tenho certeza que existe aquela música que marcou a sua caminhada cristã. E agora chegou o tempo de você indicá-la para o nosso quinto Relembrando e Celebrando, canções que marcaram a história. E para você indicar a sua música, é só você ir no hall de entrada da igreja e lá você encontrará uma prancheta com papelzinhos e uma caixa. Você escreverá a sua música nesse papel, abrirá a caixa e colocará ela lá dentro. E olha, tem uma regra, a música tem que ter sido lançada até o ano de 1999. E olha, não dá mole, indique a sua música. E esse mês de setembro é o mês da campanha de missões nacionais, que tem como tema Minha Pátria para Cristo, com a divisa em Josué, capítulo 13, versículo 1. E ainda há muitíssima terra para conquistar. E fica atento ao boletim, aos anúncios e às nossas redes sociais, que lá vocês saberão de todas as nossas programações do mês de missões. E vamos juntos avançar com a obra missionária. E claro, fazer o nome de Cristo conhecido em todo o Brasil. E a nossa ceia do mês de setembro será realizada no dia 7, na celebração da noite, a partir das 19h30. Venha você também ceiar conosco. E não se esqueça, leia o nosso boletim. E esses foram os anúncios da semana. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Hoje eu acordei o sol, pela manhã eu te busquei, e à tarde quando o sol cair, ainda assim te exaltarei. Hoje eu acordei o sol, pela manhã eu te busquei. Ouvir a tua voz, dizendo: filho, não te deixei. Quero buscar-te, ó Deus, sol da justiça és tu. Se à noite eu chorar, o dia vai chegar.
buscar-te, ó Deus, sol da justiça és tu. Se à noite eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá para mim. Hoje eu acordei o sol, e da manhã eu te busquei, e tarde quando o sol cair, ainda assim te exaltarei. Hoje eu acordei o sol, e da manhã eu te busquei. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem em meio à escuridão. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem em meio à provação. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem em meio à escuridão. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem em meio à provação. Quero buscar-te, ó Deus, sol da justiça és tu. Se à noite eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá. Quero buscar-te, ó Deus, sol da justiça és tu. Se à noite eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá para mim. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos, cultuando, exaltando o Teu nome. Te damos graças porque se estamos nessa condição, é porque as Suas misericórdias se renovaram, como afirma a Tua palavra. Ó Deus, queremos Te prestar um culto digno, justo do Senhor. Sabemos que somos falhos e imperfeitos. Se depender só de nós, com certeza, ó Deus, não chegaremos ao objetivo, mas temos plena paz de que o Senhor recebe o nosso culto, porque nós estamos Te cultuando na dependência do Teu Espírito Santo. Então, querido Pai, quero pedir que o Senhor contemple
os nossos corações e que o Senhor receba a adoração que a igreja te oferece. E oramos no maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém. Que bom estarmos juntos, mesmo que de forma remota, num culto exclusivamente online, para celebrar o nome do Senhor. E não é o fato de nós estarmos do lado de cada tela e você cultuando a Deus de onde estiver agora, que fará desse culto menos importante, menos vibrante, menos comprometido. Não, nós juntos estaremos celebrando o nome do Senhor, reverentes, porque não se trata de lugar, mas de condição do coração. Então é muito bom ter você reunido, nós, Primeira Igreja Batista em Cabo Frio, e todos que nos visitam nessa manhã, para cultuarmos o nome do nosso Deus. Estamos aqui para oferecer a nossa vida como um culto que agrade ao nosso Senhor. Por isso quero te convidar para cantarmos, exaltarmos o nome do Senhor, porque trabalhar para Ele, servir a Deus, é um privilégio que enche o nosso coração de alegria. Quem serve a Jesus tem paz e muita felicidade. Cantemos, exaltemos o nosso Deus. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, pois o Pai Louvado seja o nome do Senhor. É exatamente isso. Nós temos alegria, paz, felicidade, porque nós servimos ao nosso bom Rei. Quero te convidar para a leitura da Santa Palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4, o versículo 10. A Bíblia assim afirma. Leia comigo. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Nós vamos continuar cantando louvores. Deus merece ser louvado.
mas também como um ato de louvor, de compromisso cristão, de fé e generosidade, participaremos da dedicação dos dízimos e também das ofertas. Você poderá fazê-lo observando as informações na sua tela. Mas os dízimos, as ofertas, elas são culto, porque primeiro as nossas vidas foram entregues como culto ao nosso Senhor. Vamos louvar. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá agradecemos, Deus, por cada dízimo e oferta depositado. Deus, abençoe cada casa, cada família, cada vida também que nessa manhã se derramou no teu altar. Deus, que abriu as portas da sua casa para que a palavra entre. Deus, em nome de Jesus, que seja, Deus, um momento de libertação, de cura, de transformação, e que seja um momento de muita gratidão, Deus. Que privilégio nós temos de entregar, de devolver ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado. Por isso, Deus, abençoe, prospere, Deus, fortaleça, abençoe na caminhada cada irmão, cada família que tem, Senhor, depositado as suas ofertas.
para o serviço do Teu reino. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Continuando na presença do Senhor, se derrame, continue se derramando, assim como você tem feito até agora. Coloque diante do Senhor, nesse momento, o seu coração, a sua vida. Se rasgue diante do Senhor. Ele deseja receber a sua adoração. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Tu és formoso, Senhor. Nos derramamos, Deus, na Tua presença. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Deus seja louvado sempre entre nós. Quero convidá-los para nós refletirmos na palavra de Deus, a mensagem bíblica proclamada através do sermão nesse momento. Porque a mensagem bíblica tem sido proclamada em toda parte do culto. Todo culto, a Bíblia vai regendo, sendo anunciada, chegando aos nossos corações. Orações são regidas, presididas pela palavra de Deus. Cânticos também. Cantamos conforme a palavra de Deus nos determina a cantar. E aqui agora vamos ouvir a pregação. E não pode ser outra, senão a pregação da palavra de Deus para o nosso coração. Eu quero te convidar então para abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 13, e nós vamos ler o verso 36. Atos 13, 36, para conversarmos nessa manhã, a partir das Escrituras Sagradas, sobre o tema O Privilégio de
servir. A Bíblia assim diz, irmãos, porque tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado junto de seus pais e viu corrupção. Meus queridos irmãos, o texto ele destaca para nós, tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Servir a Deus não é um fardo. Servir a Deus para nós é privilégio. A vida de Davi, irmãos, ela pode ser resumida numa só frase que carrega um peso eterno. Ele serviu ao propósito de Deus na sua geração. É isso, simples, uma vida resumida numa afirmação. O que poderia, irmãos, ser mais especial, mais grandioso do que ser lembrado dessa forma? O texto nos mostra, irmãos, que o verdadeiro sucesso não está em riquezas acumuladas. O verdadeiro sucesso não está em realizações humanas, mas em cumprir a vontade de Deus no tempo em que vivemos. Um único versículo, com uma grandiosa lição, com valores fantásticos, extraordinários de Deus para a nossa vida. Vamos fazer objetivos comentários desse mesmo verso, que você pode estar o tempo todo aí, Atos 13, 36, o tempo todo com ele diante dos seus olhos. Tendo Davi servido, é assim que ele começa. Começa com esse verbo aí, servir, que traz a ideia de atender, ministrar, colocar-se à disposição. Isso que Davi fez. A Bíblia diz que Davi serviu, se colocou à disposição, ele ministrou. Irmãos, a vida de Davi não foi perfeita. Ele pecou, sabemos disso. Davi errou, Davi falhou. Mas o resumo da sua história não é marcado pelo fracasso. Impressionantemente, a vida de Davi é marcada pelo serviço. Irmãos, isso implica reconhecer que nossa vida é parte de um plano maior, que vai além de nós mesmos. Aqui está a vida de Davi, o seu exemplo provando isso, de que ele serviu ao propósito de Deus. Meus irmãos, esse homem que errou, esse homem que falhou, esse homem que tem tantas páginas de tristeza, nos ensina de que nós não temos perfeição absoluta, mas precisamos ter fidelidade no serviço. E o texto que diz que ele serviu ao propósito de Deus. A Bíblia não informa para a gente, irmãos, que Davi serviu aos seus próprios sonhos, aquilo que ele queria, mas que ele serviu aos propósitos eternos de Deus. Servir a Deus significa colocar a nossa vontade em segundo plano, para cumprir a vontade do Senhor. Nossa vida, ela não faz parte daquilo que a gente pensa simplesmente. A nossa vida, ela faz parte de um propósito, volto a dizer, maior do que nós mesmos. Davi serviu. Davi serviu aos propósitos de Deus. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Davi cumpriu o seu papel, irmãos, no tempo em que ele viveu. Davi não podia viver a fé antes dele ter nascido. Davi não podia realizar o trabalho daqueles que viriam depois dele, irmãos. Deus nos chama para servi-lo hoje. É no contexto da nossa geração. São os desafios de hoje. São as oportunidades do nosso tempo. Cada geração precisa de homens e mulheres dispostos a servir a Deus com a fidelidade que ele merece até que Cristo volte. Davi serviu
ao propósito de Deus em sua geração. Interessante que o versículo que diz que Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração é o que diz também que ele adormeceu. A morte aqui descrita como sono mostra a serenidade da esperança de um servo de Deus. O mais importante, irmãos, guardem isso nos seus corações. O mais importante não é quanto tempo vivemos, mas se cumprimos o propósito de Deus no tempo que Ele nos deu. Isso é o mais importante. Não é contar os nossos dias para medir o tempo da nossa peregrinação nesse mundo, mas é entender se no tempo que Deus tem nos dado, estamos cumprindo o propósito dEle. Meus irmãos queridos, a Bíblia diz que ele adormeceu e viu corrupção. O que é isso? O corpo se decompôs, mas ele terminou a sua missão. Diante de um versículo tão rico, eu quero fazer nesse momento, para guardarmos e vivermos, 3 aplicações. A primeira aplicação que faço é a seguinte: servir é um privilégio, não um peso. Vou repetir: servir é um privilégio, não um peso. Davi foi guerreiro, poeta, rei, mas o que mais importa é que ele foi servo de Deus. Aqui está a maior apresentação da vida de alguém. Não são os títulos, não são as conquistas patrimoniais. A maior apresentação que alguém pode ter é ser chamado servo de Deus. O maior título que alguém pode carregar é esse. Quem é você? Eu sou um servo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmão, servir é privilégio, não pode ser um peso. Não podemos nos achar, irmãos, sempre com aquela vida arrastada. Não posso fazer nada, estou cansado, não quero, esse desânimo. Não, irmãos, nós somos servos de Deus. Nós agimos para Ele. Nós estamos nesse mundo em nome dEle. Nós estamos desenvolvendo a missão dEle. Nossas forças são pequenas e falhas, mas Deus renova as nossas forças, porque os que esperam pelo Senhor, eles são assim. Eles voam como águia, eles têm visão renovada. O Senhor nos põe de pé. Nós dormimos e acordamos, como diz o salmista, porque foi o Senhor que fez isso conosco. Então Deus está sim renovando nossas energias. Sirvamos ao Senhor com alegria, que diz o Salmo 100. Trabalhar para Deus é privilégio, é honra, é alegria. Não é pesado não, irmãos. Pesado é não cumprir a vontade de Deus. Nessa manhã, enquanto estamos cultuando a Deus aqui, celebrando, você está cultuando online. A razão, inclusive, de estar cultuando online é porque nessa manhã está acontecendo o encontro de casais da nossa igreja, e por isso o prédio que reúne a igreja, o templo, ele está impedido de outras atividades. Mas a igreja não parou, porque não está dentro de um prédio. A igreja continua servindo, porque a igreja está servindo no encontro de casais. Nós estamos servindo agora, cultuando ao Senhor. A juventude está servindo reunida na passagem, na Praça São Benedito, estudando a palavra de Deus, exaltando o seu nome em comunhão e na seriedade da Bíblia. Meus irmãos, a igreja está servindo, porque servir é privilégio, servir não é peso não. Servir não é peso. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação que faço é a seguinte: cada geração tem seu chamado. Hoje somos nós que devemos servir a Deus com fidelidade. Há pessoas, famílias e comunidades que precisam ver o propósito de Deus sendo vivido em nós. Então, o chamado que temos hoje, precisamos desenvolvê-lo hoje, porque hoje estamos aqui. A nossa igreja, essa baita igreja de uma história linda, chamada de Primeira Igreja Batista em Cabo Frio, vamos completar em abril 64 anos de vida e ministério nessa cidade. Uma senhora de 63 anos
é a primeira igreja batista em Cabo Frio. Vidas começaram esse trabalho, deram o seu suor, literalmente até. Vidas começaram, porque esses irmãos que estavam aqui em 21 de abril de 62, esses irmãos estavam cumprindo o chamado do Senhor naquele período. Alguns, para nossa alegria, por bondade de Deus, ainda estão aqui. Poucos, é claro, obviamente, mas ainda estão aqui conosco. Mas, irmãos, nós, em 2025, precisamos cumprir o chamado que temos para este tempo. Aqueles irmãos cumpriram, nós estamos cumprindo. E quando terminar a nossa jornada, Deus levantará outra geração para continuar cumprindo no chamado dela, naquele tempo futuro, até que Cristo volte. Certa vez, num encontro, num momento em que estava tendo um desajuste, vamos dizer assim, entre a visão de uma pessoa da igreja com o pastor, e a pessoa estava um pouco insatisfeita, injustamente até, mas ela chegou e disse: pastor, minha tristeza é que não tem mais pastores como antigamente. Ele disse: mas que bom que não tem mais pastores como antigamente, porque temos que ter pastores para este tempo. E o pastor disse: mas que pena, meu irmão, que também não tem crentes como antigamente. Mas precisamos ter crentes para este tempo. Cada tempo, cada momento, um desafio aparece diante de nós. A igreja não vai se acovardar. A missão não vai parar. A marcha não vai retroceder ou diminuir o seu ritmo. Que venham os tempos e com eles os seus desafios. Não há problema, irmãos. Deus sempre terá os seus chamados para cada tempo. E neste somos nós. Davi serviu a sua geração. Não a nossa, a dele. E nós servimos a nossa. Nós não podemos deixar essa missão, essa chama apagar. Como numa corrida de bastão, os antepassados nos entregaram o bastão da evangelização, e hoje nós estamos trabalhando para ganhar a pátria e o mundo para Cristo Jesus, até que chegará o momento quando transferiremos o bastão à geração que nos sucederá. Cada geração tem o seu chamado. Esta foi a segunda aplicação. A terceira e última aplicação que faço neste sermão, nesta manhã de Deus. A eternidade dará sentido ao nosso serviço. É a eternidade, irmãos, que vai dar sentido. A Bíblia diz que depois de servir, Davi adormeceu. Um dia também partiremos, irmãos. Mas o serviço feito para Deus permanece. É essa beleza. Só o que é feito para a glória de Deus tem valor eterno. E a eternidade medirá, irmãos, tudo isso. Nós não temos como dar contas, irmãos, da obra realizada por Deus usando esta igreja local. Muito menos todas as igrejas abençoadas por Deus que estão trabalhando. Pensando só em nós que vivemos o dia a dia da primeira igreja batista, aqui nessa cidade linda, em Cabo Frio, irmãos, a gente não tem como medir o que Deus já fez nesses 63 anos de história não, irmãos. Nós não temos noção do que Ele já operou em casas, em famílias, em vidas, em restaurações, em chamados, em direcionamentos. Não temos como medir. É uma obra gigantesca. É uma obra muito maior do que a mente humana poderia apreender. Mas, irmãos, não nos preocupemos, porque a eternidade dará sentido a todo esse serviço desenvolvido. O que nós temos é que focar, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, como recomendou o apóstolo Paulo, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ele garante, Ele sustenta, Ele não deixa a sua igreja parar. Ele é o grande provedor. Servir a Deus é um privilégio.
A eternidade dará sentido a tudo isso. Não servimos para reconhecermos reconhecidos humanamente falando. Não é isso que a gente quer. Embora haja reconhecimento humano, é claro, isso é muito bom, elogios, palavras de carinho, mas nós não servimos tendo como objetivo final o elogio humano, o reconhecimento, o aplauso aqui. Não, não é isso não, irmãos. Nós servimos com o propósito final de deixarmos Deus feliz, de glorificarmos o seu nome e de fazermos parte de uma obra eterna. Estamos servindo ao propósito de Deus? Ou ao nosso próprio propósito? Isso é uma pergunta que eu preciso me fazer, e você também. Pergunte para você. Pergunte ao seu coração: eu estou servindo ao propósito de Deus ou ao meu próprio propósito? O que esta geração vai lembrar de mim? Porque esta é a minha geração. O que esta geração vai lembrar de você? Alguém que viveu para si mesmo? Ou alguém que se colocou nas mãos de Deus? Como você será lembrado? Como eu serei lembrado? Davi foi lembrado como homem que, tendo servido a sua geração, completarei, tendo servido ao propósito de Deus na sua geração, morreu. Ele foi lembrado assim. E eu e você? Como seremos lembrados? A oportunidade de servir é agora. Amanhã poderá ser tarde demais. Interessante, irmãos. O resumo da vida de Davi não foi que ele pecou. O resumo da vida de Davi não foi que ele conquistou um reino. Não foi. O resumo da vida de Davi foi: ele serviu ao propósito de Deus em sua geração. Olha que riqueza. Ele serviu ao propósito de Deus em sua geração. Irmãos, esse também deve ser o resumo da nossa vida. Eu, Eliudes, servi ao propósito de Deus na minha geração. Esse tem que ser o resumo da sua vida também, meu irmão. Lutemos por isso. Nos empenhemos para isso. Amemos cada vez mais o nosso Deus que nos pôs nessa condição e nos sustenta para esta missão na geração na qual estamos inseridos. Servir é um privilégio dado por Deus. E quando aceitamos esse chamado, podemos descansar com a certeza de que a nossa existência não foi em vão. Desejo muito que você ore a Deus, como eu preciso fazer, e que você se empenhe cada vez mais no servir, porque servir a Deus é um privilégio. Que você fique incomodado caso não esteja servindo, e que peça a Deus: Senhor, mexa comigo, tire-me da zona de conforto, eu quero te servir cada vez mais e melhor. Longe da perspectiva de um ativismo simplesmente, mas de um coração posto na obra integralmente, com qualidade e também com tempo dedicado, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que a nossa igreja avance, porque Deus merece. E se tiver alguém do outro lado dessa tela que ainda não entregou a vida a Jesus, não recebeu como Senhor e Salvador pessoal, entregue agora a sua vida a Jesus. Entregue o seu coração a Jesus. Receba-o como seu Senhor e Salvador pessoal. E Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. Entregue a sua vida e o seu coração a Jesus. E faça desta canção a sua oração. Eu quero, Senhor. Eu quero ser usado. Não de qualquer forma, não. Como Davi, eu quero ser usado da maneira que o Senhor quer. Eu não quero me servir, eu quero servir, Senhor, ao teu propósito na minha geração. Que Deus nos abençoe. Amém.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Senhor, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Querido Deus, servir é um privilégio e nós te agradecemos por ele. Aqueles, Pai, que estão tomando decisão por ti nesse momento, que seja uma manhã histórica nessa vida, por estar entregando-se a Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador pessoal. Nós que já te servimos, que já te amamos, que já temos um compromisso contigo, a nós e por nós pedimos, ó Deus, sempre a tua bondosa mão, a tua bênção e a tua direção, para que sirvamos cada vez mais e melhor, porque servir é um privilégio. Que o resumo da nossa vida seja o resumo da vida do teu servo no passado, Davi. Que sirvamos ao teu propósito em nossa geração. Que empenhamos a nossa vida para isso. Que empenhemos a nossa vida para isso. Oramos e pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando o culto coletivo desta manhã de domingo. Mas o culto coletivo está acabando. Mas a vida do crente é um culto sem intervalos. Então o culto continua.
mas reunidos estaremos mais uma vez hoje à noite, 19h30, presencialmente, aqui neste templo. Também transmitiremos o culto, mas hoje à noite, todos aqui no templo. Você é bem-vindo, você é nosso convidado. Nosso templo fica na rua Sergipe, número 14, no bairro Vila Nova, Cabo Frio. Venha celebrar conosco. As portas do templo estarão abertas para o culto presencial hoje à noite, 19h30. Se você não puder, neste mesmo canal será transmitido. Também teremos o culto infantil e vamos juntos exaltar o nome do nosso Senhor. Você será muito bem-vindo. E irmãos, no próximo domingo vamos também iniciar a campanha de missões nacionais e à noite também celebraremos a ceia do Senhor. Que Deus nos dê um domingo abençoado, que Ele nos permita estar juntos no culto da noite aqui no templo e que a semana seja maravilhosa para servirmos, porque Deus merece. Obrigado por estarmos juntos. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus multiplique bênçãos na sua casa. E onde você estiver agora, que sua presença, por causa da presença de Deus, seja uma presença influente, que perfume o ambiente com Cristo Jesus, que tem nos suprido. Que Ele te abençoe. Um grande abraço e até o culto da noite. E agora que o amor do nosso bondoso Deus, que a graça maravilhosa de Cristo e que as consolações do Espírito sejam sobre a igreja, onde quer que esteja a igreja de Jesus, desde agora, para todo sempre. Amém. Como um farol que brilha à noite, como Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado